Irmãos, hoje eu quero falar, né, o tema da palavra, né, são mães bíblicas que nos inspiram. Gostaria de falar um pouco, né, sobre algumas poucas mães. A gente sabe que a Bíblia tem várias. Obrigado. Sabe que a Bíblia tem várias mães, né? Eu queria falar de poucas aqui, mas que eu creio que vão trazer princípios para a gente. Amém? E por que da importância, né, da gente falar um pouco sobre o Dia das Mães, né, que é hoje? A gente vê que a nossa cultura, ela cada vez mais, ela tenta distorcer princípios familiares. Por exemplo, né, o Dia dos Pais, ele já não é mais comemorado nos colégios, não se pode comemorar mais o Dia dos Pais. Uma figura tão importante, né, na sociedade, dentro da família, a gente vê que não se comemora mais o Dia dos Pais. E daqui a pouco, assim, vão querer também, a gente vê até que o Dia das Mães são comemorados, mas a gente vai ver que daqui a pouco também não vão deixar mais comemorar o Dia das Mães no colégio. Oi? Também não pode, Dia das Mães? Ó, tá vendo? Não sabia, né? Pai eu sabia que não. Mas mãe, como eu vi algumas fotos e tudo de algumas mães de colégio, realmente o que eu vi são de colégios particulares. Então olha a seriedade, né? É verdade. Isso é verdade. E outras, né? Que melhor não falar. Mas enfim, a gente vê que datas importantes para a gente, datas que mostram e revelam a família cristã, elas vão sendo corrompidas, quebradas, desfeitas, não comemoradas mais, e são importantes ter essas referências, né? Por quê? Principalmente porque a mãe, ela é o maior portal que existe aqui na Terra. A mãe, ela é o maior portal que existe aqui na Terra. Por quê? Porque ela traz existência, ela traz algo do céu, a existência aqui na Terra, que é um filho. Se nós cremos, né, que todos nós temos um propósito em Deus, a mulher, ela é esse portal de trazer esse propósito do céu para a terra. Toda criança que nasce, ela tem um propósito. Ela primeiro, todos nós primeiro, né? Primeiro somos criados por Deus para depois ser manifestado aqui na terra. E a mulher é esse portal que traz essa vida, a mãe. Então é muito importante, uma figura importante da família, né, que nós precisamos, né, comemorar e honrar as nossas mães. E eu queria falar de alguns princípios de algumas mães bíblicas, né, que trazem valores para a nossa vida, né? A primeira, eu gostaria de falar de Ana, a mãe de Samuel, que foi uma mulher, né, de oração e perseverança. Lá em Samuel, 1 Samuel 1:1, se puder colocar, por favor. 1 Samuel 1:1. Fala assim, né? Houve um homem em Ramataim Zofim, da região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jereão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano a ano. Então preste atenção aqui, de ano a ano. Isso fala o quê? De uma perseverança. Então de ano a ano, para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, o primeiro princípio que Ana nos revela e mostra é que mães de oração e perseverança, elas mudam histórias. Mães de oração e perseverança, de ano a ano, elas mudam histórias. Isso é um princípio que precisa ser incutido em todos nós. Né? O Júnior deu testemunho aqui do quanto ele orava, do quanto ele pedia a Deus, e ele teve que o quê? Orar e perseverar. E quantas das vezes, quando a gente não vê algo acontecendo, a gente desanima e para. A gente não dá sequência. Isso em tudo na nossa vida, né?
Toda virada de um ano, não, agora desse ano eu vou mudar, vou estudar, vou fazer um regime, vou juntar dinheiro, vou, e a gente não tem a perseverança para conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, Ele libera algo, mas tem a nossa contrapartida em orar, em buscar, em perseverar para que aquilo aconteça. Um segundo, ponto, a promessa é para quem escolhe o silêncio, mesmo podendo falar. Olha isso da história de Ana, Um outro princípio que ela nos ensina, que a promessa é para quem escolhe o silêncio, mesmo podendo falar. Olha o que ela passava, 1 Samuel ainda, 1, só que versículo 6 agora. Fala assim: a sua rival a provocava, está falando aqui de Penina, outra mulher de Eucana. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano a ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Agora versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da minha vida, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, Ana, ela escolheu o secreto, ela escolheu o silêncio, mesmo podendo falar. Você imagina de ano a ano, Ana ouvindo Penina no ouvido dela, falando, irritando, porque ter um filho, é lógico que hoje é importantíssimo. Nós amamos, queremos ter filhos, mas naquela época significava muito mais do que isso. Era uma vergonha para uma mulher não poder ter filho naquela época. E quanto mais filhos aquela mulher tinha, ou uma mulher tinha, mais ela era respeitada e honrada pela sociedade, pelo seu marido. Era algo cultural ter filhos naquela época, a importância. E você imagina a vergonha que ela passava. A palavra fala de ano a ano, não fala a quantidade de anos, mas fala que de ano a ano Penina irritava. E você imagina aquela mulher chegando diante do templo, angustiada, e aí quando ela se derrama em oração, vem o sacerdote e fala: olha, você está bêbada aí falando como para com vinho, para com isso, está bebendo, se embriagando. E aquela mulher responde com humildade: Senhor, não me tenha como filha de Belial. Eu estou com a alma atribulada, com o espírito atribulado. Irmão, olha esse princípio que essa mulher, essa mãe fala para a gente. Ela escolheu o secreto, ela escolheu se preservar e vencer as calúnias e as difamações contra ela. Quantas vezes não é assim com a gente? Será que a gente tem essa paciência e não age por justiça própria? Se pisam no meu pé, pisam no meu calo, eu logo respondo. Comigo é bateu, tomou. É assim que a gente tem tomado a vida. É assim que a gente tem agido. Olha o princípio de Ana. Irmãos, Ana tinha uma promessa de Deus. Tinha uma promessa. E a promessa, eu falo para vocês, que não é só para quem quer. Promessa não é só para quem quer.
Promessa é para quem suporta o tempo. Promessa é para quem aceita o preparo. Promessa é para quem vive os processos. Promessa não é só querer. Ela tinha uma promessa, mas ela teve que passar pelo tempo. Quantos de nós desistimos? Deus já liberou algo, mas desistimos por causa do tempo. Mas isso não está acontecendo, Senhor. Eu não estou vendo acontecer. Passam-se anos e isso não acontece. Não passa pela prova do tempo. Eu poderia falar vários exemplos aqui. O que mais me chama a atenção é Davi, que foi ungido rei, mas ele só tomou posse aqui na terra 15 anos depois. 15 anos. E nesse tempo ele teve que fugir de Saul, perseguido, querendo matar sem ele ter feito nada. Processos, tempo. Deus estava formando um homem segundo o coração dele. Na terra Davi não era rei, mas no céu ele já era. Ele já era, quando ungiram, ele já era rei no céu. Irmãos, a promessa que Deus tem para mim e para você, no céu ela já foi gerada, ela já foi estabelecida. Se a gente não está vendo é porque existem processos. E nós precisamos respeitar. Irmãos, eu costumo brincar, mas fazer uma analogia da nossa vida e de processos na nossa vida como um videogame. Eu não sei que quantos são na minha época, que tinha lá o Mario, né, de ficar jogando Super Nintendo, Mario Brother. Tinha o Mario, Luiz. Brother não, Mario Bros. Mario Bros. Mas como é que funcionava a maioria dos joguinhos lá? Eram joguinhos de fase. Então você ia e jogava. E aí quando você chegava no final daquela fase, o que acontecia? Tinha como é que fala? Um bicho maior lá, fugiu o nome. Um chefão. Que aí você tinha que guerrear contra esse chefão. Papo de velho. Passar daquele chefão para você passar o quê? De fase. Porém, se você, passasse toda aquela fase, mas morresse no chefão, o que acontecia? Você tinha que voltar lá do início. E a nossa vida cristã nos processos são assim. Nós caminhamos, lutamos, mas sempre tem algo no final que nós precisamos romper. E quando nós não rompemos, é como se a gente voltasse lá atrás, tem que passar tudo aquilo de novo. E a nossa vida, que era para viver de ciclos, ela passa a se tornar de círculos. Ela vai e volta. Já viu pessoas que não saem daquele ciclo? Sai um exemplo, um círculo financeiro. O cara tá bem, daqui a pouquinho faz um monte de dívida, tá mal, ganha dinheiro, perde tudo de novo, vai. A pessoa ela não rompe. Uma vida espiritual, ela tá bem, tá vivendo bem e tal, daqui a pouquinho, esfriou na fé, abandonou Jesus, aí volta, é a pessoa que mais ama Jesus, daqui a pouquinho esfria de novo. São pessoas que vivem em círculo. Elas sempre voltam ao início, por quê? Porque ela precisa romper. A nossa vida é assim, são processos. E todas as vezes que a gente não vai até o final, a gente não rompe, a gente vai ser pego lá na esquina. Porém, quando nós passamos de fase, rompemos com esse chefão, o que acontece? Nós passamos de fase, vencemos, e ali no joguinho a gente passa a ter mais poder, a gente passa a ter mais experiência. O que era difícil naquela primeira fase passa a se tornar fácil. E é também assim na nossa vida. Quando nós rompemos por um problema, quando aquele problema se apresenta de novo, é fácil. E assim é quando nós vamos guerrear, lutar. Deus ele também envia ferramentas espirituais, manda milícias de anjos de guerra para nos abençoar, para estar conosco. E é assim que funciona também o mundo espiritual e natural. Então assim, a nossa vida ela é de processos. Só que o que vai determinar muitas das vezes é como a gente passa por esse processo. A gente tem passado, vivido, buscado a Deus como Ana, buscando perseverantemente, ano a ano, sendo difamada. E não foi difamada por qualquer pessoa, irmãos. Foi pelo sacerdote. Tinha concorrente que ficava lá no ouvido dela, humilhando.
Será que a gente passa por humilhação, passa por difamação, mas prefere o silêncio, prefere o colo de Deus, prefere ir para Deus, irmãos? Ou a gente quer lutar com as nossas armas naturais? Eu falo mesmo, eu faço mesmo. Tomou, levou, bateu numa face, eu dou na outra. É assim. Então olha o princípio que essa mãe nos ensina. Olha o princípio. Promessa em nossas vidas, como eu falei, passa por testes de humildade, de honra, de respeito, de fidelidade. São promessas que passamos. Um outro princípio que ela nos ensina, que filhos são dádivas a serem entregues a Deus. Nossos filhos são dádivas, elas precisam ser entregues a Deus. Olha o que fala 1 Samuel 24. Havendo desmamado, aqui falando de Samuel, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um êfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda uma criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que vier, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Irmãos, filho, ele é bênção. Filho, ele não é impedimento, chamado e propósito de Deus na nossa vida. E muitos casais vivem dessa maneira, como se os filhos fossem impedimento. Ora para teu filho. Deus abençoa, dá o filho. E quando dá, a pessoa não faz mais nada. Eu não vou na igreja hoje, está frio por causa da criança, não vou mais em tal lugar por causa da criança, não vou, e com a criança está isso, eu não vou porque a criança é agitada, eu não vou. Filho é bênção. Filho é bênção. E ele não é impedimento do propósito de Deus na nossa vida. Ele faz parte do propósito. Eles precisam viver esse propósito juntos, até casarem, terem a vida deles, estão debaixo do nosso teto, tem que viver. E um dos nossos papéis, e aí, como pai e mãe, Ana entendeu isso. Nós precisamos gerar nos nossos filhos princípios, mas também destino a eles. Quando a gente não gera isso, irmãos, a gente gera crianças como filho pródigo. O filho pródigo, ele teve o destino dele aflorado, mas ele não tinha os princípios no coração dele e quebrou a cara no mundo. Porém, o irmão dele que ficou em casa tinha princípios firmados, mas estava reclamando que o irmão foi. Por quê? Porque não entendeu o princípio do envio. Então, são representação de 2 filhos. Um que entendeu o envio, mas não tinha princípio, e um que tinha princípio, mas vivia frustrado. Então, como pais, nós devemos fazer isso. Já viu um pai quando pega um filho, a tendência é o quê? Jogar ele para cima. Isso fala de um envio. A mãe, ela faz o quê? Bota no peito. Isso fala que de cuidado. Ana entendeu isso. Ana, ela deu princípios a Samuel, mas ela deu destino à criança. Filhos não são nossos, irmão. Eles não são nossos. Então Ana entendeu isso, e esse princípio precisa ser estabelecido na nossa vida como pais e mães. Amém? Amém, irmão? Amém, desanimado. Uma outra mãe na Bíblia que influenciou seu filho. Todo mundo não, né? Todas as mulheres querem ser como uma mulher de Provérbios 31. Quando fala de Provérbios 31, toda mulher quer ser assim, aquela mulher virtuosa. Mas quem escreveu Provérbios 31? Alguém sabe?
Foi um rei. Foi o rei Lemuel. Agora, quem inspirou Lemuel a escrever o Provérbios 31? Puder botar Provérbios 31:1, fazendo um favor. Olha o que fala. Palavras do rei Lemuel de Massá, os quais lhe ensinou sua mãe. 2. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Então olha só, Provérbios 31, Provérbios lindo, que fala sobre a mulher, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre a mulher virtuosa, mas quem escreveu foi Lemuel, inspirado pela mãe dele, que ensinou princípios no coração dele. E um princípio que eu acho muito importante é que não é preciso aparecer para ser grande. Quem é a mãe dele? Qual o nome da mãe dele? Nós não sabemos. Mas olha que grande mulher ela foi, grande mãe ela foi. E ela ensina esse princípio para a gente. Nós não precisamos aparecer para ser grande. Só que a gente vive num mundo hoje que tudo tem que ser grande, tudo tem que ser mostrado, tudo tem que ter número de seguidores, tudo meu tem que ser maior. Nós vivemos essa cultura hoje, irmão. Mas não é uma cultura realista. É uma cultura da internet, mas que não representa a vida real. Só que muitas das vezes as pessoas são, não digo julgadas, elas são avaliadas pelo número de seguidores dela. Se tem muito ou tem pouco. Olha essa mulher, ninguém conhecia, ninguém, mas ela deu um grande exemplo. Tem uma outra mulher, uma inglesa, ela era uma empregada doméstica, o nome dela era Gladys, o sobrenome eu não vou conseguir falar. Essa mulher, um pouco conhecida, essa mulher ela trabalhava como empregada doméstica e ela queria muito ser uma missionária, uma mulher temente a Deus. Só que nenhuma agência missionária queria receber ela porque ela não tinha recursos financeiros. E mesmo assim isso não foi impedimento para essa mulher. Ela ardia no coração dela a China, e ela juntou o dinheiro dela e foi para a China. Chegou lá, ela encontrou uma outra missionária que já era bem idosa e que cuidava de crianças, tinha um orfanato só com crianças abandonadas na China. E essa missionária então começou a ajudar essa senhora, só que essa senhora veio a falecer. E ela ficou responsável, ela abriu a casa dela para receber e cuidar de 100 crianças na China. E no tempo da Segunda Guerra, entre China e Japão, o Japão invadiu a cidade onde ela morava. E ela teve que fugir com essas 100 crianças para o lado das montanhas, um lugar onde ela não conhecia. Muitas das vezes sem comida, sem recurso e sem saber por onde ela ia passar. Ela teve que passar por rios, por mata, com 100 crianças, muitas das vezes sem comida. E ela conseguiu chegar a um lugar seguro com essas crianças. E nenhuma se perdeu. Nenhuma. Essa mãe adotiva dessas 100 crianças. Quase ninguém conhece a história dessa mulher. Mas ela entregou a própria vida dela para cuidar de 100 crianças. Trazer vida a essas 100 crianças abandonadas. Que talvez teriam até morrido antes mesmo da guerra. Por fome, por maus tratos. Irmãos, a gente não precisa aparecer para ser grande. Não precisa. Não é necessário. Um outro princípio que a mãe do rei Lemuel nos ensina é que a palavra de uma mãe forma o caráter de um homem. As palavras de uma mãe formam o caráter de um homem. Se a gente ler Provérbios 31, do versículo 1 ao versículo 9, Lemuel vai falar dos ensinos da mãe dele com relação ao governo dele, ao reinado dele. E ela fala ali
para que ele fosse justo com os pobres. Fala que ele fosse para que ele seja a voz dos mudos. Fala para que ele reine com justiça. Então olha só, os princípios e as palavras de caráter que essa mulher incutiu no coração desse filho, fez dele um rei justo. E depois, que ela falou do propósito, do chamado que era dele de reinar, ela vem falar então, a partir do versículo 10, uma mulher virtuosa. E muitos estudiosos acreditam que ali ainda continua sendo os ensinos da mãe de Lemuel para ele. Então, irmãos, as palavras de uma mãe, elas formam um caráter de um. Uma outra mulher que eu queria falar, eu não tinha como não falar dela, é de Maria, de Jesus. Maria, a gente sabe que ela colocou a própria cabeça dela a risco para poder cumprir o chamado de Deus. Maria, grávida naquela época, antes de casar, mas o noivado já era um compromisso como era um casamento. Maria, ela poderia ser morta a pedradas, apedrejada. Poderia ter o seu testemunho arranhado. Poderia ter a sua dignidade desfeita. Mas Maria abriu mão de tudo isso para falar sim para o Pai. Ela colocou a cabeça dela em risco. Nós hoje aqui no Brasil temos liberdade. Podemos ir ali para a rua e pregar. Mas quantos irmãos estão perdendo a vida por causa do Evangelho? A gente vê nicho, de pessoas que falam, que o Brasil é um lugar onde mais mata isso, mais mata aquilo, aquele negócio todo. Mas o povo que mais morre no mundo são os cristãos. Só que não é divulgado. Os cristãos, por professarem a sua fé, é o povo que mais morre hoje no mundo. Será que você estaria disposto a entregar a sua vida realmente para Jesus? Nós hoje não sofremos esse embate físico, mas quantas das vezes nós negamos a Jesus? Quando, mesmo com liberdade, não falamos do amor dele, não falamos da salvação dele, não falamos da cura, da restauração. Quantas pessoas que você conhece que são oprimidas pelo diabo, vivem uma vida medíocre, e você não abre a boca para falar do amor de Jesus para essas pessoas, com vergonha, com medo. O que vão achar a meu respeito? Mais preocupado com o que as pessoas acham a seu respeito do que o que Jesus acha, do que o que ele pensa. Ele fala que aquele que envergonhar dele, o que vai acontecer? Então, irmãos, nós temos entregado a nossa vida a Ele. Maria, ela foi uma mulher que ensina um outro princípio. Ela teve contato com o céu e teve o contato com a terra. Maria, ela teve contato com o céu quando ela recebe o anjo e diz sim. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dela e ela começa a gerar Jesus. Mas ela não perdeu o contato com a terra, porque ela continuou submissa a José. Enquanto a partir a gente vê também na Bíblia, homens que tiveram contatos maravilhosos com o céu, mas que acabaram perdendo o contato com a terra. Eu falei de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Era um homem, foi o maior rei de Israel até hoje. Todo mundo que vai a Israel fala que, tudo lá é Abraão e Davi. Davi nos ensina vários princípios, mas Davi foi um péssimo pai. Péssimo. Um pai que não repreendeu na hora que deveria repreender, viu um filho abusar de uma filha, e aí, por causa disso, um filho matar o outro.
porque Davi negou a paternidade, negou estar junto. Um homem segundo o coração de Deus, um homem com contato com o céu, mas que perdeu o contato aqui com a terra. Eli, um outro homem, cheio de contato no céu, mas que da mesma maneira não cuidou dos filhos. A gente vê Saul, que perdeu o contato com o céu, mas continuou ainda 15 anos com contato com a terra, continuou governando. Ele já não era mais rei no céu, ele não era mais, mas continuou governando aqui na terra por 15 anos. Isso é sério, isso é sério, porque muitas pessoas já perderam o contato com o céu, mas continuam exercendo cargo aqui na terra. Isso é sério. As estrelas que nós vemos hoje brilhar no céu, muitas delas já não existem mais, mas a gente continua vendo a luz do que um dia aquilo foi. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes estamos exercendo cargo aqui na terra que é só um reflexo daquilo que um dia foi. Maria não. Maria, ela ensina esse princípio para a gente. Ela teve contato com o céu, mas continuou com contato com a terra. Então, irmãos, nunca perca isso. Isso é um princípio importante para a nossa vida. Ter contato com o Espírito Santo e ter contato com o propósito de Deus aqui para a gente. Amém? Um outro princípio, irmão, de uma mãe, é que a mãe, quando ela gera um filho, o corpo dela, o que acontece? Nunca mais é o mesmo. Nunca mais. O corpo da mulher, quando ela gera um filho, as mulheres estão rindo. O corpo da minha esposa melhorou 1000 vezes depois que ela gerou as crianças. Amém, meu amor? É um amém, me ajuda, meu amor. Mas o corpo da mulher, ela nunca mais é igual. Ela recebe marcas que ela não tinha antes. Para gerar, como eu falei, o propósito de Deus aqui na terra. Irmãos, quando nós queremos revelar o propósito de Deus aqui na terra, também nós precisamos mudar. Não podemos ser mais o mesmo. E precisamos carregar marcas que nunca mais vão sair da nossa vida. Então isso é sério. Quando geramos algo de Deus, nunca mais somos os mesmos. É impossível sermos e continuarmos sendo os mesmos depois que geramos algo de Deus. Como eu falei, tempo, propósito geram marcas. Amém? Queria chamar a equipe de louvor, porque eu queria falar sobre uma última mulher. Antes da gente orar, eu queria falar sobre Eva. Meditando hoje sobre Eva, teve algo que me trouxe um impacto muito grande. E eu confesso que eu não ia pregar sobre as mães hoje. O único que sabe disso é o pastor Carlos. Só que eu acordei, Deus me levou até Eva. E algo na minha devocional, orando, entendendo algo, teve algo que me chamou muita atenção com relação a ela. E o que eu coloquei como tópico de Eva é: toda mãe enfrenta a dor, mas Deus sempre oferece esperança e restauração. Toda mãe enfrenta a dor, mas Deus sempre oferece esperança e restauração. Irmãos, Eva é a primeira mulher da Bíblia, a primeira mulher que Deus criou no mundo, e consequentemente também a primeira mãe. Todos nós somos descendentes de Eva. Todos viemos da linhagem de Eva. Eva, irmão, ela peca. Eu sei que ela peca com Adão, mas como eu estou falando de mãe, eu quero falar de Eva. Eva, ela peca. E ela destrói não apenas o propósito, algo que Deus tinha com ela, mas também com a família. Eva, ela vê, além do pecado, ela vê um filho matando o outro. Ela vê
Caim matando Abel. Fruto de quê? Desse afastamento, desse pecado diante de Deus. E Eva, ela também perde o propósito de Deus. Qual era o propósito? Deus tinha dado um propósito para Adão e Eva. Gênesis 1, 28. Por favor. Gênesis 1, 28. Então, Gênesis 28. Contrário, 1, 28, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus, ele dá um propósito para Adão e Eva. Deixa o versículo aí, por favor. Deus, ele dá um propósito: sejam férteis e multipliquem-se. Qual era a ideia ali? O Éden, ele era um lugar físico e uma condição espiritual ao mesmo tempo. Por que uma condição espiritual? Porque era um lugar onde não existia pecado, um lugar onde Adão e Eva falavam claramente com Deus, mas ele também era um lugar físico, porque quando eles pecam, Deus tira eles do Éden, e a palavra diz que Deus coloca um anjo com espada para que eles não entrassem, porque lá tinha a árvore da vida, e se eles comessem da árvore da vida, eles não iriam morrer. Então era um lugar físico, mas também era um ambiente espiritual, o Éden. Então qual é a ideia desse versículo? Qual era o propósito que Deus tinha para Eva? Olha só: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. A ideia é que eles crescessem numericamente para que o Éden fosse expandido. Então a ideia é que tinha um Éden e algo fora para quando eles saíram. Mas a ideia é que esse lugar, essa condição espiritual e física, elas se ampliassem. Essa era a ideia. Mas quando eles pecam, o que acontece? É tirado do Éden. Então o ambiente físico não teria mais como crescer. Deus então, em meio à dor de Eva, irmãos, você consegue se colocar no lugar de Eva? A dor de sair desse lugar. Nós, quando pecamos, já ficamos mal. Imagina um pecado que trouxe uma consequência para a humanidade. Talvez, eu não sei se ela teria consciência de tudo isso, mas com certeza deve ter sofrido muito, muito, muito. Como eu falei, toda mulher, toda mãe, ela enfrenta a dor, mas Deus, ele sempre oferece esperança e restauração. Amém? Deus então, em meio à dor de Eva, ele dá um outro propósito. E olha, irmãos, que esse propósito é depois que eles pecam. Não é no Éden, é depois que eles pecam, é depois do pecado. Olha o que fala em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendência, e este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Irmãos, Deus dá uma outra promessa, fala que de Eva, da mulher, nasceria Jesus. Aqui está falando que Jesus pisaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Então, quando a palavra fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, é o que a gente vê aqui, porque essa segunda profecia sobre Eva, ela é muito maior. Por que ela é maior? Porque essa profecia está falando sobre Jesus, e tudo que envolve Jesus é maior, é melhor, não tem comparação, não tem. Deus, ele restaurou, depois de um pecado desse tamanho de Eva, que nós carregamos essa consequência até hoje. Diante da dor de Eva, Deus ofereceu esperança e ofereceu restauração. E esse princípio, irmãos, é para mim e para você. Esse princípio é para mim e para você. No que você pecou, no que eu pequei. Existia uma promessa? Existia. Mas Deus, ele tem algo novo. Ele tem algo maior que envolve Jesus. Para a minha vida e para a sua. A glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira.
promessa que envolve Jesus foi depois do pecado. Não importa, irmãos, o que você pecou e cometeu até hoje, o que importa é seu arrependimento sincero, a sua entrega verdadeira a Jesus. Existe uma promessa nova, existe uma esperança e existe restauração. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, como é o Dia das Mães, queria chamar todas as mães aqui à frente. Vai ter? Eu posso só orar por elas? Então tá. Eu gostaria muito de orar pelas mães, mas a pastora Karen falou que vai ter uma apresentação. Então assim, e elas já viram aqui à frente ou não? Dá para apresentar? Não, vamos para a apresentação. Então amém, irmãos, eu queria chamar as mães aqui à frente. Pastora Glorinha tá aí? Tá aí, Gleice, por favor? Pastora, vem cá, por favor. Apesar da pastora Glorinha ser mãe, mas eu queria que ela orasse pelas mães. Em gratidão ao nosso coração, se nós estamos aqui hoje, porque teve uma mãe que assim nos concebeu, amém? Amém, queridas. Sejam contempladas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Cada uma de vocês que é mãe é dádiva, é presente do Senhor na sua vida. Vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por cada um de vocês. E Deus possa acrescentar vida em abundância a vocês a cada manhã. No nome de Jesus, amém? Senhor, olha aí essas mães, Senhor. Ei, aleluia. Tu conheces muito bem cada uma, Senhor. Tu permitiste, Jesus, dentro dela gerasse frutos. E nós te agradecemos por isso, Pai. Tu conheces o interior de cada uma. Tu conheces o pensamento de cada uma. Olha que tu tens olhado. Olha que tu tens protegido. Não somente elas, mas os frutos que elas têm, Senhor. Se pudéssemos contemplar o invisível, se pudéssemos contemplar a luta, a guerra do Senhor, tirar as forças do mal, querendo atingir as famílias, querendo atingir as mães, porque se atinge o filho, atinge a mãe. Pai, no nome de Jesus, eu os abençoo no poder do Teu nome, Jesus, aleluia. Que elas sejam, Senhor, vigorosas, que elas sejam destemidas, ousadas, Senhor, orientadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para guerrear, para lutar, porque elas são mais que vencedoras em Ti, Senhor. Eu os apresento diante de Ti, Pai. Eu os apresento diante de Ti, Filho. Eu os apresento diante de Ti, Espírito Santo. Seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, porque é boa, porque é agradável, porque é perfeita. Amém, Senhor. Amém.